quando uma mulher vestida de noiva saltou de uma carruagem em movimento no meio da praça da igreja, com o vestido rasgado e os pés descalços sangrando. Ninguém imaginou que aquelas 3 palavras gritadas por uma criança iriam abalar toda a certeza de um homem que jurou nunca mais acreditar em mulher nenhuma. A carruagem que parou na entrada da pequena vila do interior brasileiro levantou uma nuvem de poeira vermelha que tomou conta de tudo. Era meio da tarde e o sol castigava sem piedade as ruas de terra batida. As pessoas que estavam na praça da igreja, esperando a missa das 3 horas começar, pararam o que estavam fazendo para olhar. Não era todo dia que uma carruagem desconhecida aparecia por ali. Quando a porta se abriu, o que desceu dali fez todas as conversas morrerem na boca de quem estava olhando. Uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos anos, vestindo um traje de noiva que já tinha sido branco, mas agora estava coberto de terra marrom, rasgado nas barras, com manchas que pareciam sangue seco perto do corpete. O véu pendia torto na cabeça, preso apenas por alguns grampos que teimavam em segurar. Os cabelos escuros caíam em mechas despenteadas ao redor do rosto sujo de poeira e lágrimas. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos dela. Verdes como água de rio em dia de sol, mas carregados de um desespero tão profundo que dava para sentir só de olhar. Ela não tinha sapatos. Os pés descalços mostravam cortes recentes e calos antigos, como se tivesse caminhado quilômetros em estradas ruins. As mãos tremiam enquanto seguravam um pequeno embrulho de pano que parecia conter tudo o que ela possuía no mundo. A mulher olhou ao redor, os olhos correndo de rosto em rosto, procurando alguma coisa. Ou alguém. O desespero naquele olhar era de quem não tinha mais nada a perder, de quem tinha apostado tudo em uma única carta e agora precisava que aquela carta desse certo, porque não havia plano B. As mulheres na praça afastaram as crianças, como se aquela visão fosse contagiosa. Os homens cochichavam entre si, especulando. Uma noiva fugida? Uma mulher louca? Uma criminosa? As possibilidades eram infinitas e todas escandalosas. Leonor Mendes sentiu o peso de cada olhar, como se fossem pedras sendo atiradas nela. Mas ela não tinha tempo para se importar com o que aquelas pessoas pensavam. Ela tinha vindo de muito longe, fugido de um destino pior que a morte, pulado de uma janela vestida de noiva no próprio dia do casamento, se escondido em celeiros e currais, pegado carona em carroças de colonos, dormido debaixo de pontes, tudo para chegar até ali. Tudo para encontrar uma única pessoa, seu filho. O menino que lhe tinham arrancado dos braços quando ele tinha apenas 8 meses de vida. O bebê que ela amamentava, que dormia no seu peito, que ria quando ela cantava. O filho que disseram que ela nunca mais veria, porque mães pecadoras não mereciam ter filhos. Ela tinha apenas uma informação, o nome da vila e o nome do pai da criança. Martim Tavares. Um fazendeiro que, segundo sussurros que ela conseguiu arrancar de uma freira mais jovem no convento, tinha ficado com o bebê quando a levaram embora. Um homem que provavelmente a odiava por acreditar que ela tinha abandonado o filho deles. Alguém conhece Martim Tavares? A voz de Leonor saiu rouca, quebrada de tanto não ser usada para pedir ajuda. Durante 4 anos e meio, a única coisa que ela tinha permissão de dizer no convento era "Sim, madre, e perdoe-me, Senhor". Pedir qualquer coisa era considerado soberba. Questionar alguma coisa era pecado mortal. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fingiram não ter ouvido. 1 ou 2 mulheres mais velhas fizeram o sinal da cruz, como se aquela noiva fantasmagórica fosse algum tipo de mau agouro. Por favor. Leonor deu um passo à frente e as pessoas deram um passo para trás, mantendo distância. Eu só preciso saber onde fica a fazenda dele. É urgente. É sobre meu filho.
A palavra filho causou um rebuliço. Os cochichos aumentaram de volume. Que tipo de mulher aparecia vestida de noiva, suja e descalça, procurando um homem e falando de um filho? As conclusões não eram nada caridosas. Foi quando o menino apareceu. Ele tinha saído da venda do outro lado da praça, carregando um embrulho de papel pardo que provavelmente continha açúcar ou farinha. Deveria ter uns 5 anos, vestindo calças remendadas e uma camisa que já tinha sido de alguém maior. Os cabelos castanhos claros brilhavam sob o sol, e ele tinha aquela maneira despreocupada de andar que só as crianças têm, quando o mundo ainda não ensinou que existe maldade e dor. Mas quando ele viu a mulher de vestido de noiva no meio da praça, seus pés pararam de se mover. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade que ama histórias que tocam o coração. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. E escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio significa tudo para nós. O embrulho escorregou das mãos pequenas e caiu no chão, derramando farinha que formou uma nuvem branca. Mas o menino não percebeu. Ele estava olhando fixamente para Leonor, com aqueles olhos grandes e redondos que pareciam estar vendo algo que mais ninguém via. Então ele fez a coisa mais impossível do mundo. Ele apontou o dedo diretamente para ela, com aquela certeza absoluta que só as crianças têm antes de aprenderem a duvidar de si mesmas, e gritou alto o suficiente para toda a praça ouvir: "Essa é a minha mãe." O mundo parou. Leonor sentiu as pernas bambearem. Suas mãos voaram para a boca, abafando um soluço que vinha do fundo da alma. Aquele menino era o bebê que ela tinha embalado nos braços. Ela podia ver traços dela no formato do rosto, nos olhos, que tinham aquele mesmo tom de verde que ela via no espelho, mas também via o pai ali. A linha forte do maxilar, o jeito que o cabelo caía sobre a testa. Davi, o nome saiu como uma prece, como uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Mas antes que o menino pudesse dar outro passo em direção a ela, uma voz cortou o ar como uma lâmina afiada. "Afaste-se do meu filho." Leonor virou-se lentamente, e seu coração, que já estava acelerado, parou completamente. Martim Tavares estava parado a poucos metros de distância, e ele parecia talhado na pedra mais dura que existia. Martim Tavares tinha 32 anos, mas parecia carregar o peso de 50. O rosto queimado de sol mostrava rugas que não estavam lá 5 anos atrás. Os ombros largos estavam tensos, como se ele estivesse sempre esperando o próximo golpe do destino. E os olhos, do mesmo tom de cinza que as nuvens de tempestade, olhavam para Leonor com uma mistura de choque, raiva e algo que ela não conseguia identificar. Talvez dor, talvez medo. Ele usava roupas simples de trabalho, calças de brim e camisa com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes, marcados por cicatrizes de quem trabalhava na terra todos os dias. As botas estavam sujas de terra fresca. Ele devia estar vindo da lavoura quando alguém correu para avisá-lo sobre a confusão na praça. "Eu disse para você se afastar do meu filho." A voz dele saiu baixa, controlada, mas havia uma ameaça clara ali. Era o tipo de calma que vem antes da tempestade. Leonor não se moveu. Ela não tinha forças para isso. Estar tão perto de Davi depois de todos esses anos, vê-lo vivo e saudável, ainda que sem reconhecê-la de verdade, já tinha consumido toda a energia que lhe restava. Suas pernas tremiam tanto que ela não tinha certeza se conseguiria dar um passo sequer. Martim. O nome saiu como um sussurro. Quantas vezes ela tinha repetido esse nome na solidão do convento? Quantas vezes tinha imaginado esse momento? Mas em nenhuma das suas imaginações ele olhava para ela com tanto ódio. "Você não tem o direito de falar meu nome."
Ele caminhou até ficar entre ela e Davi, formando uma barreira humana. Você não tem o direito de chegar aqui, de aparecer do nada depois de 5 anos e 4 anos e meio. A correção saiu automática. Foram 4 anos e meio. Tanto faz. Martim fez um gesto brusco com a mão, como se estivesse espantando uma mosca irritante. O tempo não importa. O que importa é que você foi embora. Você escolheu sair da vida dele, da minha vida, e agora aparece aqui vestida de... Ele olhou para o traje de noiva rasgado com uma expressão de repulsa. Do que você está vestida? Papai, você conhece a moça? Davi tinha se aproximado e agora puxava a barra da camisa do pai, olhando para cima com curiosidade. Ela é bonita. Por que ela está chorando? Martim colocou a mão protetora no ombro do filho. Davi, vá para dentro da venda. Peça para o seu Joaquim te dar um doce e espere lá dentro até eu te buscar. Mas, papai, eu quero... Agora, Davi. O tom não admitia discussão. O menino olhou mais uma vez para Leonor, aqueles olhos verdes cheios de uma curiosidade inocente, antes de arrastar os pés em direção à venda. Leonor observou cada passo dele, memorizando os detalhes. A maneira como ele andava, um pouco desajeitado ainda, como se os pés fossem grandes demais para o corpo. A camisinha com um remendo no ombro, o jeito que ele olhou para trás uma última vez antes de entrar na loja. Quando o menino desapareceu, Martim virou-se completamente para Leonor. Agora você vai me ouvir. Eu não sei que tipo de jogo você está jogando, aparecendo aqui desse jeito, mas não vai funcionar. Você fez sua escolha há 5 anos. Eu não escolhi nada. As palavras saíram com mais força do que Leonor esperava. Eu nunca escolhi te deixar, nunca escolhi deixar meu filho. Então o que foi? Você tropeçou e caiu dentro de uma carruagem que te levou embora? Você escreveu aquela carta dizendo que não me amava por acidente? A voz dele estava subindo, atraindo mais olhares curiosos. Você sumiu no meio da noite sem deixar rastro, Leonor. Sem uma palavra, sem uma explicação. Acordei de manhã e você tinha desaparecido. E 3 dias depois, sua mãe apareceu aqui com uma carta sua dizendo que tinha cometido um erro, que nunca tinha me amado de verdade, que o bebê foi um acidente e que eu devia esquecer que você existiu. Leonor sentiu as lágrimas voltarem. Eu nunca escrevi essa carta. Estava com sua letra, tinha sua assinatura. Eles me forçaram. A voz dela quebrou. Minha mãe me forçou. Ela segurou minha mão enquanto 2 homens me seguravam na cadeira. Eu estava sangrando, Martim. Tinha acabado de dar à luz há 8 meses. Ainda estava fraca, e eles me arrancaram da cama no meio da noite. Me bateram quando tentei gritar. Me drogaram com alguma coisa que fez tudo ficar turvo. E quando acordei, estava em um quarto com grades nas janelas e uma freira me dizendo que eu era uma pecadora que precisava pagar pelos meus erros. Martim estava imóvel, o rosto uma máscara indecifrável. Você espera que eu acredite nisso? Que sua própria mãe... Minha mãe sempre se importou mais com o que as pessoas iam pensar do que comigo. Leonor limpou as lágrimas com as costas da mão, deixando rastros limpos na pele suja de poeira. Ter uma filha solteira com um filho era uma vergonha que ela não podia suportar. Então ela me escondeu. Me trancou em um convento a 3 dias de viagem daqui, onde ninguém me conhecia. Me fez trabalhar como uma escrava, rezar até os joelhos sangrarem, pagar pelos meus pecados. E me disseram que Davi tinha morrido, que Deus tinha levado ele como punição pela minha imoralidade. Um músculo pulsou no maxilar de Martim. E eu deveria simplesmente acreditar nisso? Sem nenhuma prova? As provas estão aqui. Leonor apontou para o próprio corpo. Olhe para mim, Martim. Eu estou vestida de noiva. Você acha que eu escolhi isso? Você acha que eu quis me casar com um homem que tem idade para ser meu avô, um viúvo com 7 filhos que precisava de alguém para limpar, cozinhar e servir? 3 semanas atrás,
A Madre Superiora me disse que eu finalmente tinha uma chance de redenção, que um homem de bem tinha concordado em se casar comigo apesar do meu passado, e que se eu recusasse, ela garantiria que eu nunca mais visse a luz do dia. Leonor respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. E no dia do casamento, durante a festa, eu encontrei uma janela aberta pela primeira vez em 4 anos e meio. E eu pulei. Pulei de uma janela do 2º andar, Martim. Torci o tornozelo, rasguei esse vestido horrível e corri. Corri mesmo, sem saber para onde estava indo. Peguei carona em carroças, dormi em celeiros, passei fome, mas continuei vindo para cá. Porque uma freira mais jovem, uma que ainda tinha piedade no coração, me contou que você estava aqui, que Davi estava vivo. E eu precisava ver com meus próprios olhos. Mesmo que você me odiasse, mesmo que você nunca acreditasse em mim, eu precisava ver meu filho mais uma vez. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento e pelo cochicho das pessoas ao redor. Martim olhou para ela por um longo momento, e Leonor podia ver a luta acontecendo dentro dele. A raiva brigando com a dúvida, a dor brigando com a esperança. Mas quando ele finalmente falou, sua voz estava fria como gelo. Mesmo que tudo isso seja verdade, você não pode ficar aqui. Você entende isso. Davi tem uma vida, uma rotina. Ele está bem. E eu não vou deixar você aparecer do nada e destruir tudo o que construímos. Contudo, o que Leonor não sabia era que a história tinha um lado que ainda não tinha sido revelado e que mudaria completamente o rumo daquele encontro impossível. 2 horas. A voz de Martim continuava dura, mas algo nela tinha mudado. Uma pequena rachadura no gelo. Você tem 2 horas para descansar, se limpar, comer alguma coisa. Depois você vai embora e não volta nunca mais. Leonor balançou a cabeça desesperada. Martim, por favor. 2 horas é mais do que você merece. Ele cruzou os braços sobre o peito. É mais do que qualquer pessoa nesta praça acha que eu deveria te dar, mas eu não sou cruel o suficiente para mandar uma mulher de volta para a estrada nesse estado. Então você vai até a casa da dona Josefa, a parteira. Ela tem um quarto nos fundos, onde recebe mulheres que precisam de ajuda. Você se limpa, descansa e depois some daqui. E Davi? Você não vai se aproximar dele, está claro? Martim, ele é meu filho. Eu só quero... Ele não é mais seu filho. As palavras saíram como uma sentença de morte. Você abriu mão dele no momento em que foi embora. Não importa se foi escolha sua ou não. O resultado é o mesmo. Eu sou o único pai que ele conhece, a única família que ele tem. E eu não vou deixar você confundi-lo ou machucá-lo. Leonor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu nunca machucaria meu filho. Você já machucou quando desapareceu, quando o deixou sem mãe. Martim apontou na direção de uma casa no fim da rua. Casa da dona Josefa, vá agora. E Leonor, ele esperou até ela olhar para ele. Se eu descobrir que você se aproximou de Davi, se eu souber que você tentou falar com ele, eu chamo o delegado. E aí você vai ter que explicar para ele porque está fugindo de um marido legal. Entendeu? Ela entendeu. Entendeu que o homem que ela tinha amado, que tinha sido gentil e carinhoso, que ria fácil e sonhava com um futuro juntos, tinha sido substituído por alguém duro e inflexível. Alguém que a dor tinha transformado em pedra. E ela não podia culpá-lo. Se as situações fossem invertidas, se ela acreditasse que ele tinha abandonado o filho deles, talvez ela sentisse o mesmo. Mas isso não tornava a rejeição menos dolorosa. Leonor caminhou pela rua de terra batida em direção à casa que Martim tinha indicado, sentindo o peso de todos os olhares cravados em suas costas. Os cochichos aumentaram assim que ela passou. Mulher perdida, mãe desnaturada, noiva fugida. Cada sussurro era uma nova ferida.
A casa de Dona Josefa era pequena, mas bem cuidada, com vasos de ervas medicinais na janela e uma placa de madeira com o nome dela entalhado. Leonor bateu na porta com as mãos trêmulas. A mulher que atendeu tinha cabelos completamente brancos presos em um coque, rugas profundas ao redor de olhos castanhos bondosos e as mãos calejadas de quem tinha trazido centenas de bebês ao mundo. Ela olhou para Leonor de cima a baixo, tomando nota do vestido de noiva rasgado, dos pés machucados, do desespero estampado no rosto. Você é a moça que causou toda aquela confusão na praça. Não era uma pergunta. Sim, senhora. Martim Tavares disse que a senhora poderia... Eu sei o que Martim disse. Ele mandou o filho do seu Joaquim avisar que você estava vindo. Dona Josefa abriu a porta mais. Entre. Você parece que vai desmaiar a qualquer momento. O interior da casa cheirava a ervas secas e sabão caseiro. Dona Josefa conduziu Leonor até um quartinho nos fundos, simples mas limpo, com uma cama estreita, uma bacia de água e uma janela pequena que dava para um quintal com galinhas. Tire essa roupa. Vou buscar algo decente para você vestir. A parteira saiu e voltou minutos depois com um vestido de chita simples, remendado, mas limpo. Era da minha filha. Ela já não precisa mais dele. Obrigada. Leonor pegou o vestido com mãos trêmulas. A senhora é muito gentil. Não sou gentil, só não gosto de ver sofrimento sem motivo. Dona Josefa cruzou os braços. E antes que você pergunte, sim, eu sei quem você é. Eu fui a parteira que trouxe Davi ao mundo. Lembro de você, menina. Lembro de como você olhava para aquele bebê como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo. E lembro da manhã em que Martim apareceu na minha porta com um menino nos braços, os olhos vermelhos de chorar, dizendo que você tinha ido embora. Leonor sentou na beira da cama, as pernas finalmente cedendo. Eu não fui embora. Eles me levaram. Eu sei. A resposta fez Leonor levantar a cabeça bruscamente. Dona Josefa suspirou. Eu vi sua mãe naquela noite. Ela passou pela minha casa em uma carruagem fechada, indo na direção da estrada que leva para o norte. E mesmo de longe, dava para ouvir alguém gritando lá dentro, alguém pedindo socorro. Mas naquele tempo, e ainda hoje, ninguém se mete nos assuntos de família alheia. Principalmente quando a família é rica e poderosa, como a sua mãe era. A senhora acreditou que eu tinha abandonado Davi? Não completamente, mas também não tinha provas do contrário. E Martim estava destruído demais para ouvir teorias. Ele tinha uma carta com sua letra, tinha sua mãe jurando que você tinha pedido para ir embora, tinha todo mundo na cidade dizendo que você era jovem demais, que tinha se arrependido de virar mãe tão cedo. Dona Josefa sentou ao lado dela. E o que um homem faz quando a mulher que ele ama desaparece? Ele ou enlouquece de dor ou aprende a seguir em frente. Martim escolheu a segunda opção, porque ele tinha um filho para criar. Ele é um bom pai? A pergunta saiu carregada de medo. Medo da resposta. O melhor que eu já vi. A honestidade na voz da parteira era impossível de ignorar. Aquele menino é a vida dele. Martim trabalha de sol a sol para dar uma vida boa para o Davi. Ensina o menino a ler, a escrever, leva ele na missa todo domingo, conta histórias antes de dormir. E sempre, sempre fala de você com respeito na frente do menino. Mesmo acreditando que você tinha abandonado vocês, ele nunca deixou Davi pensar que a mãe dele não prestava. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Tinham gratidão misturada com a dor. Ele disse isso, que eu prestava. Ele diz que você era jovem, que tinha ficado assustada, que às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis. Nunca deixou o menino te odiar, entende? Mesmo com o próprio coração partido. Dona Josefa colocou a mão no ombro de Leonor. Por isso é tão difícil para ele ver você agora. Porque durante 5 anos ele construiu uma narrativa que fazia sentido, que permitia ele seguir em frente. E você chegou aqui e jogou tudo pelos ares. Se você está acompanhando essa história e ela está mexendo com o seu coração,
Deixe sua curtida e me conte nos comentários. Você consegue entender a dor dos dois lados, tanto a dela quanto a dele? Quero saber o que você pensa sobre essa situação. Leonor limpou as lágrimas. Eu só queria uma chance de explicar, de fazer ele entender que eu nunca quis abandonar vocês. Você tem 2 horas. Use elas com sabedoria. A parteira se levantou. Agora se limpe e descanse um pouco. Vou preparar algo para você comer. Você está magra demais, menina, e grávida não aguenta ficar sem se alimentar. O mundo parou. Como a senhora sabe? Eu trouxe metade das crianças desta vila ao mundo. Conheço uma mulher grávida quando vejo uma. E Dona Josefa olhou para ela com uma expressão séria. Quantos meses? 3, mais ou menos. Leonor colocou a mão instintivamente sobre a barriga que ainda não mostrava. Do casamento forçado. Na noite de núpcias eu não pude impedir. A parteira fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente, havia uma fúria contida ali. Martim sabe? Não, como eu contaria? Ele mal consegue olhar para mim sem sentir raiva. Mas o que nenhuma das duas sabia era que Davi, do outro lado da rua, tinha visto a mulher de vestido de noiva entrar na casa da parteira. E que ele havia decidido, com a determinação obstinada de uma criança de 5 anos, descobrir quem era aquela moça que o fez sentir algo estranho no peito quando olhou nos olhos dela. Leonor passou a primeira hora na casa de Dona Josefa, lavando a sujeira de dias de viagem, vestindo o vestido limpo de chita que a parteira tinha emprestado e tentando comer o prato de sopa e pão que foi colocado na sua frente. Mas cada garfada era um esforço. O estômago estava fechado de ansiedade e medo. 2 horas. Ela tinha apenas 2 horas antes de ser expulsa para sempre da vida do filho. Não era justo, não era suficiente, mas era tudo o que ela tinha. Quando a segunda hora estava começando, Leonor ouviu um barulho suave vindo da janela do quartinho. Um arranhão, como se algo pequeno estivesse tentando escalar a parede. Ela virou-se e seu coração quase parou. Davi estava pendurado no parapeito da janela, os braços magros lutando para se segurar, os pés procurando apoio na parede de madeira. Os olhos dele encontraram os dela, e um sorriso enorme iluminou o rostinho sujo de terra. Eu sabia que você estava aqui. A voz saiu em um sussurro animado. Vi você entrar. Papai disse para eu não me aproximar, mas eu precisava saber quem você é. Leonor correu até a janela e ajudou o menino a entrar, o coração disparado. Davi, você não pode estar aqui. Se seu pai souber, ele não vai saber. Ele foi para a lavoura. Sempre vai depois do almoço. O menino olhou ao redor do quartinho com curiosidade, antes de fixar aqueles olhos verdes nela novamente. Por que você disse que é minha mãe na praça? A pergunta foi como uma faca, direta, honesta, do jeito que só as crianças conseguem ser. Leonor se ajoelhou na frente dele, colocando-se na altura dos olhos do menino. Porque eu sou... Eu te segurei nos braços quando você nasceu, te amamentei, cantei canções de ninar para você todas as noites. Papai disse que minha mãe foi embora porque não me queria. Seu pai está enganado. As lágrimas ameaçaram voltar, mas Leonor as segurou. Ela não ia chorar na frente do filho. Não agora. Eu te queria, mais do que tudo no mundo. Mas pessoas más me levaram embora, me prenderam longe de você. E eu passei todos esses anos tentando voltar. Davi inclinou a cabeça, estudando o rosto dela com aquela intensidade que as crianças têm. Você tem os mesmos olhos que eu. Papai sempre disse que meus olhos vieram da minha mãe. Vieram. Leonor não resistiu. Ela estendeu a mão e tocou suavemente o rosto do menino, sentindo a pele macia, a curva da bochecha que ela costumava beijar quando ele era bebê. Você cresceu tanto, estava tão pequenino quando te tiraram de mim. Cabia todo no meu colo. Eu gosto de você. A declaração foi simples, honesta.
Mesmo sem te conhecer direito, eu senti alguma coisa quando te vi na praça. Foi igual quando olho para as estrelas e papai diz que minha mãe está lá em cima olhando por mim. Eu sinto uma coisa boa no peito. O coração de Leonor se despedaçou e se remontou ao mesmo tempo. Eu sempre olhei por você, todos os dias, todas as noites, mesmo de longe, mesmo sem saber se você estava bem, eu rezava por você. Você pode ficar? A esperança na voz do menino era de partir o coração. Você pode morar aqui e ser minha mãe de verdade? Antes que Leonor pudesse responder, a porta do quartinho se abriu bruscamente. Dona Josefa estava ali, e atrás dela, com o rosto vermelho de raiva, estava Martim. Davi, eu te disse para não vir aqui. A voz de Martim estava controlada, mas mal conseguia esconder a fúria. Vá para casa. Agora. Mas papai... Agora, Davi, e não me faça repetir. O menino olhou para Leonor uma última vez, aqueles olhos cheios de perguntas não respondidas, antes de sair correndo do quarto. O som dos pés pequenos correndo pela rua foi como uma despedida. Martim entrou no quartinho, fechando a porta atrás de si. Eu avisei, eu disse explicitamente para você não se aproximar dele. Ele veio até mim, eu não procurei por ele. Leonor se levantou encarando Martim. E você não pode me impedir de falar com meu próprio filho. Posso sim, e vou. Martim estava tão perto agora que ela podia sentir o cheiro de terra e suor que vinha dele. Você tem 5 minutos para sair desta vila. Pegue suas coisas e vá embora. Não! A palavra saiu firme, clara. E pelo choque no rosto de Martim, ele não esperava por isso. Como é? Eu disse não. Leonor deu um passo à frente, enfrentando-o. Você pode me odiar, pode não acreditar na minha história, pode fazer tudo o que quiser para me afastar, mas eu não vou embora. Não de novo, não sem lutar. Você não tem escolha. Eu posso fazer o delegado te prender por invasão, por perturbar a paz, por querer ver meu filho. Leonor interrompeu. Vá em frente. Chame o delegado, chame o padre, chame toda a vila. E eu vou contar para cada um deles o que aconteceu comigo, como fui arrancada da minha cama, como fui presa em um convento contra minha vontade, como fui forçada a me casar. Vou mostrar as marcas nos meus pulsos de quando me amarraram. Vou mostrar as cicatrizes nas costas de quando apanhei por tentar fugir. E vou perguntar a eles se isso parece com alguém que abandonou um filho por vontade própria. Martim ficou em silêncio, o maxilar travado. Se essa história está tocando você de alguma forma, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que fazem você sentir, pensar e se emocionar. Você quer ficar? A voz dele saiu rouca. E fazer o quê? Voltar para a minha fazenda como se nada tivesse acontecido? Fingir que 5 anos não se passaram? Eu quero trabalhar. Quero provar que sou forte o suficiente para ficar, que não vou embora de novo. Leonor respirou fundo. Me dê 1 semana, 7 dias. Eu trabalho na sua fazenda, faço o que você mandar, carrego o que for preciso. E se no fim dessa semana você ainda quiser que eu vá embora, eu vou, sem lutar, sem fazer escândalo, mas me dê essa chance, pelo que já tivemos um dia, pela lembrança do que fomos. Ela podia ver a luta acontecendo dentro dele, a raiva brigando com algo mais profundo. Talvez curiosidade, talvez uma pequena fagulha de esperança que ele tinha certeza de ter matado anos atrás. 1 semana. Ele finalmente disse, mas você não dorme na casa principal. Fica no quartinho dos empregados atrás da cozinha. E não se aproxima de Davi a não ser durante as refeições, quando eu estiver presente. São essas as regras. Quebre uma delas e você vai embora na mesma hora. Aceito. E outra coisa. Martim se virou para sair, mas parou na porta. Não me faça me arrepender disso, Leonor. Porque se você desaparecer de novo, se você machucar aquele menino mais uma vez, eu juro que vou te caçar até o fim do mundo. Enquanto ele saía,
Leonor se permitiu respirar pela primeira vez em horas. Uma semana. Ela tinha uma semana para fazer Martim entender. Uma semana para reconquistar o filho. Uma semana para provar que o amor dela nunca tinha morrido. Apenas tinha sido enterrado vivo, esperando a chance de ressurgir. E ela não ia desperdiçar um único segundo. Os primeiros 3 dias na fazenda de Martim foram os mais difíceis da vida de Leonor. E isso dizia muito, considerando tudo o que ela tinha passado no convento. Martim não facilitava em nada. Ele a acordava antes do sol nascer e a colocava para trabalhar nas tarefas mais pesadas. Carregar água do poço até a casa, lavar toda a roupa da semana, capinar a horta sob o sol escaldante, alimentar os porcos, as galinhas, limpar os currais. As mãos dela, que tinham ficado calejadas no convento, sangravam novamente. As costas doíam tanto que ela mal conseguia se endireitar à noite. Mas ela não reclamava, não pedia para parar, não mostrava fraqueza, porque cada gota de suor, cada bolha nos pés, cada músculo dolorido era uma prova de que ela estava disposta a fazer o que fosse preciso. Durante as refeições, ela se sentava à mesa com Martim e Davi, mas não falava a menos que fosse perguntada alguma coisa. E Martim nunca perguntava nada. Ele comia em silêncio, observando cada movimento dela com aqueles olhos cinzentos que não revelavam nada. Mas Davi era diferente. O menino não conseguia conter a curiosidade. Ele fazia perguntas o tempo todo. Você gosta de galinhas? Eu tenho uma galinha favorita, se chama Peninha. Você sabe fazer pipa? Papai prometeu me ensinar, mas nunca tem tempo. Você sabe as músicas que papai canta para mim dormir? E nessa última pergunta, Leonor não resistiu. Qual música? Davi começou a cantarolar baixinho uma melodia que fez o coração de Leonor parar. Era a canção de ninar que ela cantava para ele quando era bebê. A mesma que sua avó tinha cantado para ela quando era criança. Dorme, dorme, meu menino, que a lua já vai sair. Eu conheço essa música. As palavras saíram em um sussurro. Leonor olhou para Martim, que tinha parado de comer, e estava olhando fixamente para o prato. Eu cantava ela para você quando era bebê. É verdade, papai? Era a música da minha mãe? Martim demorou para responder. Sim, era. Como você ainda lembra dela, papai? Para cantar para mim? Porque... Martim finalmente levantou os olhos. E pela primeira vez desde que Leonor tinha voltado, ela viu algo além de raiva ali. Ela viu dor. Dor crua e profunda. Porque algumas coisas a gente não consegue esquecer, filho. Não importa o quanto a gente tente. A admissão ficou pendurada no ar entre eles como uma ponte frágil. Um reconhecimento de que talvez, só talvez, o que eles tinham tido um dia não estava completamente morto. Na manhã do 4º dia, Leonor estava pendurando roupa no varal quando ouviu o som de uma carruagem chegando. Ela se virou e sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma carruagem elegante, puxada por 2 cavalos, com o brasão de uma família rica estampado na lateral. E o homem que desceu dela fez todos os músculos de Leonor travarem de medo. Padre Augusto. O mesmo padre que tinha realizado o casamento forçado 3 semanas atrás. Ele era um homem alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos pequenos e escuros que pareciam julgar tudo o que viam. Vestia a batina preta impecável e carregava um bastão com cabo de prata. Ele olhou ao redor da propriedade com uma expressão de desdém mal disfarçado antes de fixar os olhos em Leonor. Então aqui é onde a noiva fugitiva se escondeu. A voz dele era suave, mas carregada de ameaça. Leonor Mendes. Ou deveria dizer, senhora Vasconcelos. Afinal, você é uma mulher casada agora, mesmo que tenha decidido fugir de suas obrigações sagradas. Martim tinha saído da casa ao ouvir a carruagem e agora estava parado no alpendre, os braços cruzados. Quem é o senhor?
Padre Augusto Silva, representante da Santa Madre Igreja e conselheiro espiritual da família Vasconcelos. O padre fez uma pequena reverência debochada. E vim buscar o que pertence ao meu patrão. Leonor não pertence a ninguém. A voz de Martim saiu firme. Ao contrário, meu jovem, ela é legalmente casada com Joaquim Vasconcelos. Há um certificado de casamento, testemunhas, tudo devidamente registrado. E a fuga dela constitui abandono de lar, o que pode resultar em consequências legais sérias, tanto para ela quanto para quem decidir escondê-la. Leonor sentiu as pernas bambearem, mas se forçou a ficar de pé. Eu não vou voltar. Você não tem escolha, minha filha. O padre caminhou na direção dela, cada passo medido e deliberado. Você fez um juramento diante de Deus. Quebrar esse juramento é um pecado mortal. E mais do que isso, é um crime. Seu marido está disposto a ser magnânimo. Se você voltar agora, ele promete perdoar essa escapada insensata. Mas se você continuar se recusando... Ele deixou a ameaça pairando no ar. Ela disse que não vai. Martim desceu os degraus do alpendre, colocando-se entre o padre e Leonor. E enquanto ela estiver nesta propriedade, ela está sob minha proteção. Sua proteção? O padre arqueou uma sobrancelha. E quem é você para desafiar a Santa Igreja e a lei do matrimônio? Eu sou o pai do filho dela, e antes de você aparecer aqui com suas ameaças, talvez devesse ouvir a história completa. História? O padre deu um risinho condescendente. Eu conheço a história. Uma jovem pecadora que teve um filho fora do casamento, foi devidamente recolhida para fazer penitência de seus erros, e então recebeu a bênção de um matrimônio honrado que apagaria sua vergonha. Mas ao invés de agradecer a misericórdia divina, ela fugiu como uma criminosa comum. A história real. Leonor finalmente encontrou sua voz. É que eu fui sequestrada da minha casa, presa contra minha vontade e forçada a me casar sob ameaças. Eu estava drogada durante a cerimônia. Mal conseguia ficar em pé, e vocês seguiram com o casamento mesmo assim. Drogada? O padre fingiu choque. Que acusação absurda. Você estava apenas nervosa, como qualquer noiva no dia do casamento. Tomou um calmante prescrito pelo médico. Calmante? Leonor deu um passo à frente, a raiva superando o medo. Eu nem conseguia formar frases completas. Tive que ser carregada até o altar. E quando tentei dizer não durante os votos, vocês fingiram que eu estava apenas emocionada demais para falar claramente. Sua palavra contra a de uma dúzia de testemunhas respeitáveis. O padre deu de ombros. E mesmo que sua versão fantástica fosse verdade, o que não é, o casamento foi consumado. A união é válida aos olhos de Deus e da lei. Foi quando uma voz nova entrou na conversa. Mas e se houvesse uma testemunha disposta a contar a verdade? Todos se viraram. Uma mulher jovem, não mais que 20 anos, estava parada no portão da propriedade. Ela usava roupas simples de viagem e carregava uma maleta pequena. O rosto era redondo e gentil, emoldurado por cabelos castanhos presos em um coque simples, mas os olhos eram determinados. Irmã Beatriz? Leonor não conseguia acreditar no que estava vendo. O que você está fazendo aqui? Corrigindo um erro. A jovem freira entrou na propriedade, ignorando o olhar chocado do padre Augusto. Meu nome é Beatriz Cardoso. Fui noviça no convento de Nossa Senhora das Dores por 2 anos, e eu estava lá quando Leonor Mendes foi trazida à força. Vi os hematomas nos braços dela. Ouvi os gritos quando tentavam fazê-la assinar documentos. E guardei isto. Ela abriu a maleta e tirou um envelope amarelado. Uma carta que Leonor tentou enviar há 4 anos para Martim Tavares, mas que a Madre Superiora interceptou e ordenou que fosse queimada. Eu a escondi, esperando o dia em que pudesse entregá-la ao destinatário correto. Martim pegou a carta com mãos trêmulas.
Seus olhos correram pelas palavras escritas em uma caligrafia apressada e manchada por lágrimas antigas. E conforme ele lia, sua expressão mudava. A raiva se transformando em horror, o horror se transformando em compreensão, e a compreensão se transformando em fúria. Mas não era fúria direcionada a Leonor. Era fúria pelo que tinham feito com ela, com eles. E, naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. A última parede de gelo finalmente começou a rachar. A carta tremia nas mãos de Martim enquanto ele lia as palavras escritas por Leonor anos atrás. Palavras desesperadas, rabiscadas às pressas, manchadas por lágrimas que tinham secado há muito tempo, mas ainda carregavam todo o peso da dor. Martim, se esta carta chegar até você, saiba que eu nunca quis partir. Eles me arrancaram de você, do nosso filho. Me trancaram em um lugar sem janelas, sem esperança. Dizem que Davi morreu, mas meu coração recusa acreditar. Uma mãe sabe quando seu filho ainda respira, mesmo a quilômetros de distância. Se ele vive, por favor, diga a ele que sua mãe lutou, que ela nunca parou de amar, que cada respiração que eu tomo é uma oração para vê-lo novamente. E se você puder encontrar espaço no coração para perdoar, saiba que o único arrependimento que carrego é não ter sido forte o suficiente para impedir que nos separassem. Eternamente sua, Leonor. Quando Martim terminou de ler, seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para Leonor e pela primeira vez em 5 anos, ela viu a mesma pessoa que tinha se apaixonado por ela. O homem gentil por baixo de todo o gelo e raiva. Você escreveu isso há 4 anos. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de todas as palavras não ditas entre eles. Escrevi. A voz de Leonor saiu engasgada. Consegui um pedaço de papel e uma caneta roubada. Escrevi essa carta e mais 2 dúzias, todas interceptadas, todas queimadas, menos essa, aparentemente. Martim virou-se para o padre Augusto, que tinha empalidecido consideravelmente. O senhor sabia disso? Sabia que ela estava sendo mantida contra a vontade? A Madre Superiora assegurou que a jovem estava lá por vontade própria, fazendo penitência. O padre recuou alguns passos. Mentira! Irmã Beatriz deu um passo à frente, corajosa. Eu ouvi conversas entre a madre e os benfeitores do convento. Leonor era uma prisioneira. A mãe dela pagava uma quantia considerável todos os meses para mantê-la trancada. E quando o dinheiro começou a escassear, eles arranjaram o casamento com o Sr. Vasconcelos como forma de compensação. Ele pagou uma soma generosa à igreja pela noiva. O escândalo da revelação ficou suspenso no ar. Padre Augusto tentou recuperar a compostura. Essas são acusações graves contra instituições sagradas. Você tem provas? Tenho. Beatriz tirou mais papéis da maleta. Recibos, correspondências, documentos que mostram as transações financeiras. Guardei tudo antes de deixar o convento, porque eu sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. Enquanto isso acontecia, uma pequena multidão começou a se formar. Vizinhos que tinham visto a carruagem elegante e vinham verificar o que estava acontecendo. Dona Josefa estava entre eles e seu olhar para o padre era de pura desaprovação. Isso é verdade, padre. A voz da parteira cortou o ar. A igreja vendeu essa moça em casamento? Eu não diria vender. Seria mais um arranjo benéfico para todas as partes envolvidas. O padre tentava encontrar palavras que amenizassem a situação. Arranjo benéfico? Martim deu um passo ameaçador na direção dele. Forçar uma mulher a se casar? Mantê-la drogada durante a cerimônia? Isso é crime, padre. Não importa quantas batinas estejam envolvidas. Um murmúrio de concordância correu pela pequena multidão. As pessoas começavam a entender a dimensão do que tinha acontecido. E a maré da opinião pública estava virando. Eu vim aqui em missão oficial. O padre tentava manter a autoridade na voz, mas ela vacilava. O senhor Vasconcelos tem direitos legais.
Direitos adquiridos através de coerção e fraude. Dona Josefa cruzou os braços. Qualquer juiz decente anularia esse casamento em 1 minuto se ouvisse toda a história. E eles vão ouvir. Martim olhou ao redor para as pessoas reunidas. Todos aqui são testemunhas. Viram as provas, ouviram a confissão. E se esse Vasconcelos ou qualquer representante da igreja voltar aqui tentando levar Leonor à força, vão ter que passar por todos nós primeiro. Um coro de "isso mesmo" e "pode contar comigo" surgiu da multidão. Pessoas que nem conheciam Leonor direito estavam se posicionando ao lado dela, porque a história dela tocava algo fundamental: o senso de justiça, a repulsa pelo abuso de poder, a empatia por uma mãe separada do filho. O padre Augusto percebeu que tinha perdido aquela batalha. Ele recuou até a carruagem, a dignidade ferida, mas ainda tentando manter as aparências. Vocês vão se arrepender de desafiar a igreja. Há consequências. As únicas pessoas que vão se arrepender, Dona Josefa interrompeu, são aqueles que acharam que podiam brincar com a vida de uma mulher e sair impunes. Agora, saia daqui antes que a gente decida que você precisa de uma lição de humildade cristã. A carruagem partiu em meio a olhares hostis e comentários de desaprovação. E quando a poeira assentou, Leonor se viu rodeada por pessoas que apenas 1 hora atrás a olhavam com desconfiança. Agora olhavam com compaixão, com raiva pelo que tinha sido feito a ela, com vontade de proteger. Martim virou-se para a irmã Beatriz. Por que você fez isso? Por que arriscou tudo para trazer essas provas? A jovem mulher sorriu tristemente. Porque eu também tenho uma história. Também fui colocada no convento contra minha vontade, pela minha família. A diferença é que eu não tinha um amor esperando por mim do lado de fora. Não tinha um filho que me dava razão para lutar. Quando vi Leonor fugir naquele dia, vestida de noiva e com aquele olhar de determinação absoluta, eu soube que precisava ajudar. Porque se ela conseguisse, significava que havia esperança, que a gente não precisa aceitar o destino que outros escolhem para nós. Leonor atravessou o espaço que as separava e abraçou a freira apertado. Você me salvou. Salvou minha vida, minha chance de ser mãe de novo. Você salvou a si mesma. Beatriz retribuiu o abraço. Eu só trouxe as provas do que você sempre disse ser verdade. Martim observava a cena e algo dentro dele finalmente se quebrou de vez. Todas as paredes que ele tinha construído, toda a raiva que tinha alimentado, tudo desmoronou diante da evidência inegável. Leonor não tinha mentido. Ela nunca tinha mentido. E ele tinha desperdiçado dias preciosos tratando-a com frieza quando deveria ter acreditado nela desde o início. Leonor. A voz dele fez ela se virar. E quando seus olhos se encontraram, não havia mais raiva ali. Só arrependimento. Eu sinto muito, por tudo, por não ter procurado mais, por não ter questionado a história da sua mãe, por ter acreditado tão facilmente que você tinha me abandonado. Eu deveria ter lutado mais. Você não sabia. Leonor limpou as lágrimas. Como poderia saber? Eles fizeram tudo parecer real. Mas eu deveria ter confiado no que a gente tinha. Deveria ter confiado em você. Martim deu um passo na direção dela. E se você ainda quiser ficar, se ainda quiser fazer parte da vida de Davi, da minha vida, você não precisa mais trabalhar para provar nada. Você já provou tudo quando pulou daquela janela e veio até aqui. Antes que Leonor pudesse responder, uma voz pequena e animada cortou o momento. Isso significa que ela pode ficar, papai, para sempre. Davi tinha aparecido, provavelmente atraído pela comoção. Ele estava parado ao lado do pai, aqueles olhos verdes cheios de esperança. Martim abaixou e ficou na altura do filho. Sim, Davi. Se ela quiser, ela pode ficar, porque ela é sua mãe de verdade. E a gente nunca deveria ter ficado separados. Eu quero! Davi correu e pulou nos braços de Leonor, abraçando-a com toda a força que um menino de 5 anos conseguia ter.
Eu sempre quis ter uma mãe, e agora eu tenho a melhor de todas. Leonor o segurou apertado, afundando o rosto nos cabelos dele, respirando o cheiro de criança e sol e vida. 5 anos de saudade, 5 anos de braços vazios, tudo desabou em um momento de pura alegria. E quando ela levantou os olhos, encontrou Martim olhando para ela com algo que ela não via há muito tempo. Não era apenas compreensão ou perdão, era amor. Talvez machucado, talvez precisando de tempo para cicatrizar completamente, mas ainda ali, ainda vivo. Porém, havia algo que Leonor ainda não tinha contado. Um segredo que carregava no corpo e que, em breve, mudaria tudo novamente. As semanas seguintes trouxeram mudanças que Leonor mal conseguia acreditar que eram reais. Ela se mudou do quartinho dos empregados para um quarto pequeno, mas confortável dentro da casa, onde podia ouvir a respiração de Davi no quarto ao lado. Martim não sugeriu que ela dormisse no quarto dele. Havia respeito demais entre eles para isso e feridas que ainda precisavam cicatrizar antes de voltarem a ser o que foram um dia. Mas havia gentileza. Conversas longas depois que Davi ia dormir, onde eles se contavam os detalhes dos 5 anos perdidos. Martim falava sobre as primeiras palavras de Davi, os primeiros passos, as noites de febre, onde ele tinha ficado acordado rezando para o filho não morrer. Leonor contava sobre os dias intermináveis no convento, sobre como mantinha a sanidade, imaginando o filho crescendo, sobre os pequenos atos de rebeldia que a mantinham humana. E devagar, passo a passo, eles começavam a se conhecer novamente. Não como os jovens apaixonados que tinham sido, mas como adultos que tinham sobrevivido ao inferno e saíram transformados do outro lado. Davi era a ponte entre eles. O menino florescia, tendo a mãe por perto, grudando nela sempre que podia, fazendo 1000 perguntas sobre tudo. Por que você foi embora? Por que demorou tanto para voltar? Você vai embora de novo? E cada vez que ele perguntava a última questão, Leonor respondia com absoluta certeza. Nunca mais. Eu nunca mais vou te deixar. Dona Josefa visitava frequentemente, sempre trazendo alguma desculpa, ervas que sobraram, um bolo que tinha feito demais, um remendo que precisava ensinar. Mas Leonor sabia a verdade. A parteira estava de olho nela, observando a barriga que começava a mostrar uma curva sutil, esperando que Leonor encontrasse coragem para contar a verdade. E numa tarde, quando Martim tinha levado Davi para pescar no riacho, Dona Josefa finalmente confrontou o assunto. Você precisa contar para ele. Leonor estava remendando uma camisa de Davi e suas mãos pararam no meio do ponto. Eu sei. Já está com quase 4 meses, logo não vai dar mais para esconder. Eu sei. Leonor colocou a costura de lado. Mas como eu conto? Martim, lembra do homem que me forçou a casar? Pois é, estou esperando um filho dele. Isso vai destruir tudo o que construímos. Ou vai mostrar para ele que você confia nele o suficiente para dividir até as verdades mais difíceis. A parteira sentou ao lado dela. Aquele homem te ama, menina. Qualquer um com olhos pode ver. E se ele te ama de verdade, vai entender, vai aceitar, vai criar essa criança como se fosse dele, porque é isso que homens bons fazem. E se ele não for tão bom assim? E se isso for demais? Então você descobre agora, antes de investir mais do coração. Mas eu apostaria minha casa que Martim Tavares é melhor do que você está dando crédito a ele. Dona Josefa levantou-se para ir embora. Pense nisso. Naquela noite, depois que Davi tinha dormido e eles estavam sentados na varanda, sob o céu estrelado, Leonor reuniu toda a coragem que tinha. Martim, preciso te contar uma coisa. Ele virou-se para ela e a expressão dele era aberta, receptiva. Pode falar. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Martim não se mexeu, não piscou, apenas ficou olhando para ela como se estivesse processando palavras em uma língua estrangeira.
de Vasconcelos. Leonor continuou, as palavras saindo em um jorro agora que tinha começado. Da noite de núpcias. Eu tentei impedir, tentei lutar, mas ele era forte demais e eu estava muito fraca depois de tudo no convento. E agora estou carregando o filho de um homem que eu odeio e eu entendo se isso mudar tudo entre nós. Se você não quiser mais que eu fique, se for demais, pare. A voz dele finalmente saiu, rouca, mas firme. Só pare. Leonor calou-se, o coração martelando, esperando pela rejeição que tinha certeza que viria. Martim respirou fundo algumas vezes antes de falar novamente. Essa criança não escolheu como foi concebida. Não tem culpa nenhuma. Eu sei, mas... E você? Ele se virou completamente para ela, pegando suas mãos. Você sofreu algo que nenhuma mulher deveria sofrer. Foi violentada. E ainda assim teve coragem de vir até aqui, de lutar pelo Davi, de reconstruir sua vida. Você acha que eu vou te culpar por carregar uma criança fruto de violência? A maioria dos homens culparia. Eu não sou a maioria dos homens. Havia convicção absoluta na voz dele. E essa criança, quando nascer, vai ser amada, vai ter um lar, vai ter um pai, se você me deixar ser isso para ela, porque no fim das contas, não importa como ela foi concebida, o que importa é como ela vai ser criada. As lágrimas que Leonor tinha segurado por tanto tempo finalmente caíram. Mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que começava a parecer esperança real. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Por que você está fazendo isso? Porque eu te amo. As palavras saíram simples, honestas. Nunca parei. Mesmo quando achei que te odiava, era só amor ferido se disfarçando de raiva. E se a gente vai ter uma segunda chance, vamos fazer direito. Vamos ser uma família de verdade. Você, eu, Davi e esse bebê que está vindo. Leonor não conseguiu segurar mais. Ela se jogou nos braços dele e pela primeira vez em 5 anos se permitiu sentir segura, completamente, absolutamente segura. Foi quando ouviram o barulho de cavalos chegando. Vários cavalos. Martim se levantou imediatamente, tenso, mas o que apareceu no portão não era uma ameaça. Era um homem de meia idade, bem vestido, acompanhado de 2 oficiais com uniformes do governo. Atrás deles, uma figura conhecida, Irmã Beatriz. Senhor Tavares? Senhora Mendes? O homem tirou o chapéu. Sou o juiz Fernando Almeida, de São Paulo. Vim trazer notícias sobre o caso legal contra o convento de Nossa Senhora das Dores e o senhor Joaquim Vasconcelos. Leonor sentiu Martim apertar sua mão. Que notícias! Baseado nas evidências apresentadas pela irmã Beatriz, incluindo documentos financeiros e testemunhos de outras mulheres que foram mantidas no convento contra a vontade, a instituição está sendo investigada. A Madre Superiora foi afastada. E quanto ao casamento, ele tirou um papel do bolso. Foi oficialmente anulado por coerção, fraude e violência. Aos olhos da lei, senhora Mendes, você nunca foi casada. Está completamente livre. O alívio foi tão intenso que Leonor sentiu as pernas bambearem. Livre. Ela estava realmente livre. E Vasconcelos? Martim perguntou, a voz dura. Fugiu. Assim que soube da investigação, desapareceu, provavelmente para o exterior. Mas há um mandado de prisão emitido. Se ele voltar ao Brasil, será preso por diversos crimes, incluindo compra de noiva e violência conjugal. O juiz guardou os papéis. Há também a questão da herança da senhora. Sua mãe faleceu 3 meses atrás, e em seu testamento tentou deixar tudo para instituições religiosas. Mas como suas ações contra você foram consideradas criminosas, o testamento está sendo contestado. Você pode ter direito a reclamar os bens da família. Não quero nada dela, Leonor respondeu imediatamente. Pode doar tudo, para orfanatos, para mulheres necessitadas, para qualquer um.
Eu não quero nada que venha daquela mulher. O juiz assentiu com respeito. Como desejar. Vou preparar os documentos necessários. Depois que eles partiram, Leonor e Martim ficaram na varanda, processando tudo. Livre. Ela estava livre. O casamento anulado, sem mais ameaças, sem mais medo. Então, Martim quebrou o silêncio. O que você quer fazer agora? Leonor olhou para a casa onde seu filho dormia. Para o homem ao seu lado que tinha escolhido amá-la mesmo com todas as cicatrizes. Para a barriga que crescia com uma vida nova, inocente apesar de tudo. Quero ficar aqui. Quero construir uma vida com você e com Davi. Quero que quando esse bebê nascer, ele conheça apenas amor. Quero esquecer os últimos 5 anos e focar nos próximos 50. 50 anos. Martim sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso genuíno, completo. Acho que consigo trabalhar com isso. E ali, sob as estrelas que tinham testemunhado tanto sofrimento, eles se beijaram. Não como os jovens apaixonados do passado, mas como sobreviventes que tinham achado o caminho de volta um para o outro. Mas a história ainda tinha um último capítulo para ser escrito. 3 meses depois, a vida na fazenda de Martim tinha se transformado em algo que Leonor nunca imaginou ser possível novamente. Felicidade, simples, cotidiana, preciosa. Ela acordava com o canto do galo e o som de Davi correndo pelo corredor, animado para começar mais um dia. Tomavam café juntos, os 3, enquanto planejavam as tarefas do dia. Martim ensinava Davi a cuidar dos animais, e o menino levava tudo muito a sério, orgulhoso de ajudar o pai. E Leonor cuidava da casa, da horta, das refeições, mas agora não era trabalho forçado ou punição. Era amor transformado em ação. À noite, depois do jantar, eles se sentavam na varanda. Davi se aninhava entre os dois, e Martim contava histórias. Às vezes, eram histórias engraçadas sobre coisas que tinham acontecido na vila. Às vezes, eram lendas antigas que o avô dele contava. E às vezes, quando Davi perguntava, eram histórias sobre quando ele era bebê. Conte de quando eu nasci, papai. Davi pedia e nunca se cansava de ouvir. E Martim contava, sempre incluindo Leonor na história agora. Você nasceu numa noite de lua cheia. Sua mãe foi muito corajosa. E quando eu te segurei nos braços pela primeira vez, você abriu os olhos e olhou direto para mim, como se estivesse dizendo, "Oi, papai." E a mamãe estava lá? Sua mãe estava bem ali, chorando de felicidade porque você era o bebê mais perfeito que já tinha nascido. Martim olhava para Leonor enquanto falava, e ela via perdão ali, perdão completo pelo tempo perdido. Aceitação do que podiam ter agora. 2 semanas antes do bebê nascer, Martim fez uma proposta durante o jantar. Leonor, eu sei que a gente já teve uma chance de fazer isso certo uma vez, e as circunstâncias tiraram isso da gente. Mas agora estamos livres. Não tem ninguém nos impedindo. Não tem segredo entre nós. Ele se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando algo do bolso. Um anel simples feito de madeira polida. Case comigo, de verdade dessa vez, na frente de Deus, da vila inteira, e principalmente na frente do nosso filho. Deixa eu fazer você minha esposa, do jeito que sempre deveria ter sido. Davi começou a pular na cadeira, animado. Vai ter festa? Vai ter bolo? Leonor riu através das lágrimas. Sim. Sim para o casamento, sim para a festa, sim para tudo. O casamento aconteceu 2 semanas depois, numa cerimônia simples na igreja da vila. Leonor usou um vestido de algodão branco que Dona Josefa tinha costurado, com flores do campo no cabelo. Martim usou o terno do domingo, lavado e passado com capricho. E Davi foi o pajem, levando as alianças em uma almofadinha que ele segurou como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando o padre, um novo, jovem e gentil, que tinha substituído o anterior, perguntou se havia algum impedimento para aquela união,
Houve um silêncio absoluto. Ninguém se opôs. Toda a vila tinha vindo para celebrar, para testemunhar que às vezes o amor sobrevive, que às vezes a justiça vence, que às vezes as histórias têm final feliz. Eu declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. E quando Martim a beijou, Leonor soube que finalmente estava em casa. Não na casa física, mas em casa no sentido mais profundo. No lugar onde ela pertencia, com as pessoas que a amavam pelo que ela era, cicatrizes, traumas, força e tudo mais. O bebê nasceu numa manhã de primavera, com Dona Josefa ajudando no parto e Martim segurando a mão de Leonor durante toda a aprovação. Era uma menina, pequena mas saudável, com pulmões fortes que anunciaram sua chegada para toda a fazenda. Quando colocaram a bebê nos braços de Leonor, ela olhou para aquele rostinho enrugado e sentiu algo inesperado. Não rejeição, não lembrança do horror da concepção, apenas amor. Amor puro e incondicional. Porque aquela criança era inocente, aquela criança era dela. Como vamos chamar ela? Martim perguntou sentado na beirada da cama, Davi ao seu lado olhando maravilhado para a irmãzinha. Esperança. Leonor decidiu. Vamos chamar ela de Esperança, porque foi o que ela representa, que mesmo das situações mais escuras, pode nascer algo bonito. Davi estendeu um dedo pequeno que a bebê agarrou com força surpreendente. Oi, Esperança. Eu sou seu irmão mais velho. Vou te proteger sempre. Os anos que se seguiram foram cheios dos desafios normais de qualquer família. Colheitas ruins algumas temporadas, doenças que assustavam, mas eram superadas. Discussões bobas que terminavam em pedidos de desculpa. Mas através de tudo, eles permaneciam unidos. Davi cresceu forte e bom, herdando a ética de trabalho do pai e a determinação da mãe. Esperança cresceu sabendo apenas amor, nunca sentindo diferente de Davi, porque Martim nunca a tratou diferente. Ela era filha dele em todos os sentidos que importavam. E Leonor, que tinha pulado de uma janela vestida de noiva sem saber se sobreviveria, que tinha atravessado quilômetros de incerteza, que tinha enfrentado o medo e a dor e saído do outro lado, ela finalmente tinha paz. Numa tarde, muitos anos depois, quando Davi já era um jovem de 16 anos e Esperança tinha 11, eles estavam todos na varanda. Martim tinha cabelos grisalhos agora, e Leonor tinha algumas rugas ao redor dos olhos. Mas quando se olhavam, ainda viam os jovens que tinham sido. Ainda sentiam o mesmo amor, só que mais profundo, mais testado, mais real. Você se arrepende de alguma coisa? Martim perguntou baixinho, só para ela ouvir. Leonor olhou para os filhos, para a fazenda que tinham construído juntos, para a vida que tinham criado das cinzas de tudo o que tentaram destruir. Nem um segundo, valeu cada lágrima, cada luta, cada momento de medo, porque me trouxe aqui, para você, para eles, para casa. E era verdade. Toda a dor tinha valido a pena. Porque no final, o amor tinha vencido, a esperança tinha triunfado, e a família que tinha sido despedaçada tinha se remontado mais forte do que nunca. Aquela mulher que tinha descido de uma carruagem vestida de noiva rasgada, desesperada e perdida, tinha encontrado seu caminho, tinha lutado por ele, tinha conquistado ele, e agora vivia cada dia grata pela segunda chance que o destino tinha lhe dado. Porque às vezes, só às vezes, as histórias têm final feliz. E quando tem, vale cada batalha que foi preciso travar para chegar lá. Se você acompanhou essa história do começo ao fim, se ela te emocionou e te fez refletir sobre amor, perdão e segundas chances, considere se tornar membro do nosso canal. Você terá acesso antecipado às histórias e ainda ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração. Venha fazer parte dessa família. E agora que chegamos ao final dessa jornada emocionante, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito.
Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento que mais te marcou? Foi quando Davi reconheceu a mãe? Quando Martim finalmente acreditou nela? Ou quando eles se casaram de verdade? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias impactam você. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias e por acreditar no poder das histórias que tocam a alma. Até nosso próximo encontro.